Por incrível que pareça, esses que tem uma multidão orando na madrugada, buscando o Senhor, buscai enquanto se pode achar, são igrejas pretas. Muitas igrejas que fica de bico com igreja, com comunidades e etc., falando, detonando, eu chego lá, pede para eu não orar em língua em cima do púlpito. Perderam o Pede para mim ir de terno. Mas chega lá, o senhor tem 35 minutos para pregar. E não ora em língua, porque tudo tem que ser com ordem e decência. Você está entendendo? Aonde eu vou, que eu vejo que eu tenho uma liberdade e tenho uma fome de Deus. Tem muitas igrejas muito sérias. Recentemente eu fui numa igreja Assembleia de Deus em Goiânia. Pastor Edmar, eu até falo o nome dele, um pastor muito sério, temente. Uma igreja Assembleia de Deus fervorosa, daquela raiz das antigas. Tem muitas delas, né? O pastor Lucas Galdino também, acho que você já ouviu falar, em Goiânia, fervoroso. E também as igrejas de preto, não importa a cor da igreja. Eu vejo, Fábio, eu já estou vendo sinais, ainda é uma pequena nuvem, sinais de uma grande chuva. Mas o senhor acredita que vai haver uma unidade nessa questão, ou só esses focos de avivamento, uma comunidade, uma igreja, não haverá unanimidade assim? Eu quero estar errado, mas eu não acredito nessa unanimidade, nessa unidade, não. Eu acredito num avivamento ao modelo americano. Charles Finney viveu um poderoso avivamento, mas em contrapartida tinha gamas enormes da sociedade, da igreja, que batia nele, não queria. Mas o de Finney foi um avivamento que ele alcançou 5 milhões de pessoas. Jonathan Edwards, na Nova Jonathan Edwards também não conseguiu ter unanimidade. Não, é verdade. Mas foi um poderoso avivamento. O Brenner ganhou ganhou 50 mil índios e morreu. O próprio McShane morreu com 29 anos. Então, Madame Guyon foi presa e morreu presa, né? John Bunyan. Então, você tem muitos modelos de avivamento, né? Você tem um avivamento que atinge a sociedade, que atinge, de fato, que é o de Edwards. De Evan Roberts e de Wesley, que atinge a sociedade. O problema é que a igreja brasileira, tem um lado da igreja brasileira hoje, que ela imagina um avivamento social. Sim. Que vai atingir a política, atingir as esferas da sociedade. Eu não acredito nisso. Tem até um pregador que disse que um avivamento verdadeiro muda a sociedade, o índice da criminalidade diminui, o índice da promiscuidade diminui, ou seja, não há aborto, segundo algumas opiniões. E aí ele até bate dizendo, mas o avivamento brasileiro promove o pecado. Então, aí que está. Ele tá falando de um tipo de avivamento. O livro que ele leu foi esse tipo de avivamento. Ele provavelmente falou do avivamento do país de Gales, o avivamento de Wesley, que teve uma mudança social muito grande. Não acredito que o avivamento brasileiro produz o pecado. Eu acredito que a igreja brasileira, os pastores, eu acho que eles estão perdidos. Muitos não sabem o que crer de fato. Então, ele leu um avivamento que produz uma mudança socioeconômica. Na época de Wesley, era necessário ter esse avivamento, porque de cada 10 casas, 7 eram um prostíbulo. Por causa da guerra napoleônica, tinha também a Revolução Francesa às portas, e aí John Locke traz a Revolução Francesa para Londres, e tinha Napoleão tentando entrar na ilha, e uma peste negra matou 100 mil pessoas de 300 mil habitantes. Então, qualquer coisa que o avivamento de Wesley fizesse seria um destaque. Tudo estava ruim, pior não tinha como ficar. Quando Wesley vem com esse avivamento, ele começa com 8 mil casas de oração. 8, gente. Você quer comparar o Wesley, quer viver o avivamento de Wesley, comece orando. Forte. Sem ser pretensioso, eu sei que a gente não tem resposta para tudo, existem respostas que só vêm de Deus, mas na sua visão hoje, como avivalista, como pregador, como pastor, qual é o avivamento que a igreja brasileira precisa? A igreja brasileira não precisa de um avivamento de números, ela já tem. Em 1994, nós tínhamos 10 milhões de crentes, temos hoje 85 milhões. Então não precisamos de um avivamento de números, nós já temos. Está comprovado que o brasileiro é bom para ganhar alma. Você sabia que das igrejas no mundo,
uma igreja é uma das únicas que pede para levantar a mão e aceitar Jesus, é aqui. No Brasil. O Brasil, ele leva a sério esse negócio de apelo. Ele gosta de ganhar almas, ele sabe ganhar alma. Ele sabe atingir a família daquele irmão da igreja que não é crente. Aquele irmão é crente, fala, vou ganhar sua família. E ele ganha. As igrejas brasileiras são muito boas nisso. Então, esse avivamento de número, olha, não acredito. Nós tivemos, lá nos anos 2000, um mover muito grande com um louvor extravagante diante do trono. Então, você tinha Ana Paula Valadão de um lado, reunido 5 milhões de pessoas num canto, 3 em outro, 2 em outro, e você tinha também um avivamento com Dan Duque, David Killa, Antônio Cirilo. E Ademar de Campos. Um avivamento bem extravagante, que surgiu até alguns com as besteiras, fazendo xixi em Londrina, demarcando território, cantando de costa pro povo. Todo avivamento tem uns doidos. Fazer o quê? Paulo tinha na época dele. Mas foi uma coisa muito poderosa. David Killa, ele pedia para as pessoas, ele estava, ou ele ficava hospedado no quarto, na casa das pessoas, ou nos hotéis, ele dizia, deixa a comida na porta e eu pego. Porque ele estava em oração, orava o dia inteiro. Aí você não sabe porque que o cara subia no púlpito e a graça de Deus descia. Então nós já vivemos essa identidade. Eu estive pregando agora recentemente no Rio de Janeiro, na igreja Sara Nossa Terra, com o bispo Francisco e a bispa Ana, e estava lá, e que congrega lá, o Silvério Pérez. Silvério Pérez é compositor de muitas canções na época do louvor congregacional do Koinonia. Ouve-se o júbilo de todos os povos. Ouve-se o júbilo, né? E Benê Gomes com Ao Único que é Digno. Então parece que eu viajei na minha época. E a nostalgia, igreja, né? A igreja também passou por uma fase muito boa entre os anos 88 aos anos 98, que aí foi um boom das comunidades. Começou aí. Começou. Então a igreja foi muito boa e ela também teve um aceleramento de conversão nisso. Porque teve até, nessa época, ele estava anunciando também a vinda de Jesus, houve muito arrependimento. Muito né? arrependimento. 1000 passará, 2000 não chegará. O povo faz nessas loucuras também. E aí, no ano 2000, entrou no Brasil o G12. As igrejas em célula. Tirando o lado de exageros e brigas, que teve briga entre eles mesmo, algumas divisões, foi uma colheita absurda. Porque nós saímos de 10 milhões de crentes para 85 milhões de crentes. Em compensação, nós estamos com 25 milhões de crentes desigrejados. Antes da pandemia, éramos 8. Agora são 25. Subiu de forma absurda. Em 3 anos. Esses precisam de um avivamento. Na realidade, infelizmente, nós temos 85 milhões de crentes, respondendo sua pergunta, que não estamos conseguindo refletir isso em mudança de nação. Então, o avivamento nós já temos. A gente só não consegue ativar esse avivamento que já está em nós. O que é o avivamento? O avivamento é pegar esses 85 milhões e fazer eles transformar esse número, que nós somos bons de números, nós temos números, transformar esse número em mudança de vida. O que falta na igreja brasileira? Eu vou dizer para você o que falta aqui, é ridículo. A igreja brasileira não consegue reverter sua conversão em santidade. Uau. Ela não gosta de santidade, ela não ama a santidade, ela não ama separado. A mulher brasileira vai dentro da igreja de cropped, vai de um decote, vai com a sainha curtinha. Muitas vezes eu já tive que sair do púlpito, pegar o paletó que eu estou vestido e chegar na... Ô, irmã, com licença. E colocar na perna da irmã. É perna para lá, perna para cá, perna para lá, perna para cá. Então, veja, a pessoa fala assim, está incomodando o pastor? Incomoda todo mundo. Incomoda todo mundo. E o que eu vou dizer para você, a igreja brasileira, ela não ama a mensagem de santidade, ela não ama a mensagem de oração, ela não ama jejuar. Você faz um jejum na igreja, começa a aparecer um monte de atestado médico em cima da sua mesa. Aí eu falo, irmão, não precisa trazer atestado médico, só não jejuar. Não precisa me justificar porque você não quer jejuar. Você tem que fazer essa justificativa, é para Deus.
Então, a igreja brasileira não ama a santidade, a igreja brasileira ama um show. Ela já vai para o show com isso aqui ligado para fazer filmagem. Ela não vai para adorar, ela quer postar no Instagram dela, no store dela, que ela está ali. E o pior de tudo é que não é só apenas no show agora, é nos cultos mesmo. Né? Porque é por isso, exato, porque agora algumas igrejas brasileiras adotaram o estilo americano de culto, que é 12 horas de mensagem, porque o povo não aguenta mais ficar ouvindo tanta coisa. Coitado de Paulo aqui, meu filho. Ou se ia cair um monteêutico, ele não seria mais pastor aqui no Brasil. Eu viajo tudo que é lugar, da América Latina, acho que eu preguei em todos os países, são 13 países. É impressionante como os latinos reverenciam o Espírito Santo. É uma coisa chocante. Você fica constrangido. Como eles amam o Espírito Santo. E para amar o Espírito Santo, você precisa urgentemente melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo. E a igreja brasileira... eu faço perguntas nos cultos. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? 60%, 70%. E aí acontece um efeito dentro da igreja, que é o irmão... Isso acontece na minha igreja. Pastor, eu não vou na quarta, porque o senhor está pregando batismo com o Espírito Santo e eu não consigo ser batizado, então fico triste. O coração da pessoa que não recebe o Espírito Santo, em vez dela ser humilde, clamar até receber, ela fica chateada. Fica chateada porque você está insistindo com o batismo com o Espírito Santo. Fica amargurada. Uma ficou brava porque levou uma irmã na igreja, uma mulher na igreja que não era crente, amiga. A amiga aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo no mesmo dia. Ela, em vez de ficar feliz, ficou triste. Eu estou aqui 20 anos. É por isso que não recebeu, ué. Falta de humildade. Então, eu consigo identificar detalhadamente por que a igreja brasileira ainda não vive um avivamento. São vários fatores. Não existe nenhum lugar do mundo, não existe, gente, não existe que tenha tanto pecado, divórcio. O divórcio é a coisa mais comum na igreja hoje. Se tornou normal, né? Se tornou normal. Jovens namorados vão para a igreja com camisinha na carteira, na bolsa. A fornicação... Não, total. Realidade. Total. Não, fornicação... Quantos estão no público falando assim, jovem, para de se prostituir? Se pregava isso. Quantos estão no púlpito pregando arrependimento? Pornografia também. Nossa, pornografia. Esses dias eu estava pregando para um congresso de homens, tinha 5 mil homens, falei, quem é que é viciado em pornografia, vem à frente. A maioria, até criança foi à frente. Então, é nítido que o avivamento não é um evento, um movimento. Avivamento é um misto de arrependimento, quebrantamento e manifestação do Espírito Santo. Aí vem os dons, vem o choro, oração em língua, porque todo avivamento é um avivamento de batismo com o Espírito Santo. Mas para isso o caminho é a santidade. A santidade.